Bom, vamos ver aqui agora, gente, o conceito de variáveis e comandos de atribuição. Eu posso fazer o seguinte: A igual a 2 vezes %π. Isso aqui ele colocou em A. Aqui você tem uma expressão, tá bom? 2 vezes π. Isso aqui quer dizer, coloque em um local de memória chamado uma variável, tá bom? Cujo nome é A, eu acabei de batizar de A, tá bom? Coloque o resultado dessa expressão que está aqui. Tá bom? Se eu bater A agora outra vez aqui, ó, está guardado aqui o valor. Se eu fizer aqui B igual a 3 mais A, tá bom? Eu peguei 3 mais esse valor que está aqui. Bom, agora aqui eu posso fazer C igual a B mais A. Ok, gente? Então, você tem formas de memorizar. O que são variáveis? São posições de memória, que você dá nomes para elas, e que o Scilab se encarrega de colocar na memória. Sei lá, onde que fica na memória? Qual é dele? Sei lá, gente. Esse é o problema do Scilab. Tá bom? Eu dou um nome e o Scilab, depois, na hora que eu quiser recuperar o valor, eu só uso o nome outra vez. Tem uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês aqui. Aqui, gente, essa parte que eu não consigo aumentar, tá? É o navegador de variáveis. Bom, aqui estão as variáveis que já foram criadas. Ó. Aqui você tem o A, o B, o C. Tem ainda uma quarta variável aqui, que é ans. Ans é de answer. Tá bom? Quando você escreve assim, um comando de atribuição sem variável alvo, assim, 6 vezes 2. Ele coloca numa variável default aqui chamada ans, de answer. Bom? Um comando que é bom vocês aprenderem logo, chama-se clear, que tem hora que você fala assim, pera lá, esquece tudo que eu estou fazendo aqui, ó. Aqui, tá vendo? Então estão as variáveis que já foram criadas. Sumiu tudo. Tá bom? Se eu bater A agora aqui, ele vai bater variável indefinida. Ok? Então, se eu faço assim também, aqui, A igual a... Deixa eu mudar os nomes aqui só para vocês verem. X igual a 3 mais 7. Tá bom? Apareceu aqui a variável X. Ok? Se eu fizer agora X igual a 543, o valor de X mudou e o valor anterior desapareceu. Tá bom? Então, nesse primeiro caso aqui, a variável X não existia, passou a existir e recebeu esse valor. Nesse segundo caso aqui, a variável X já existia e o valor anterior dela foi esquecido completamente. Então, essa aí que é a noção de uma variável. Tá? Nós vamos ver que aqui nós estamos colocando só valores numéricos, mas tem outros tipos de valores que você pode colocar em variáveis. Isso aqui é 2 elevado a 10, tá bom? O circunflexo é elevado, que é A vezes B, isso aqui já falei. Bom, aqui está o painel do navegador de variáveis, tá bom? Então, variáveis, como eu disse, são nomes para espaços de memória gerenciados pelo Scilab. Você não precisa ter a menor ideia de onde que fica. Você pode batizar, você que batiza as variáveis, tá bom? Mas para o Scilab não se confundir com o que é número, o que é não sei o quê, porque afinal é uma linguagem formal, você não pode se confundir. Você não pode chamar uma variável de 12. 12 é 12, gente, não é um nome adequado para uma variável. Bom, então ele tem umas regras aqui de sintaxe para construção, para você construir nomes de variáveis, tá bom? Então o primeiro caractere do nome tem que ser uma letra, depois pode ser letras ou dígitos, ou algum desses caracteres especiais aqui. Bom, eu, na verdade, só uso esse aqui, o underscore. O underscore eu uso bastante, estão vendo os exemplos aqui, porque ele aumenta a legibilidade do nome de uma variável. Então, vejam vocês aqui, ó. O que são nomes válidos aqui, ó? A minúsculo, A maiúsculo seriam duas variáveis, tá bom? O Scilab distingue entre maiúsculos e minúsculos. José, total de alunos, aqui tá vendo para que serve o underscore, gente? Se eu escrevesse total de alunos emendadinho, ficava difícil de ler. Se eu colocar espaços,
o Scilab vai ficar sem entender o que você está querendo dizer aqui. Isso é uma soma? O que é isso aqui? Entendeu? Ele vai entender como 3 variáveis que você esqueceu de colocar o operador no meio delas. Tá bom? Então o underscore é muito bom para aumentar a legibilidade do nome de variáveis. Tá bom? E, de uma forma geral, gente, se você escrever um aluno, total de alunos, ou José dessa forma aqui, o Scilab vai reclamar de alguma coisa. Ele vai perceber para você, falar assim, olha, tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. Então, é bom saber essas regras, para você não ficar levando muita bronca do Scilab, tá bom? Mas, na verdade, o mais importante ao escolher um nome de uma variável é você dar um nome que indique o que você quer com aquela variável. Tá bom? Os programas são feitos para serem executados por computadores e, tem um autor aí que diz, mas principalmente para serem lidos por humanos. Então, você dar nomes que sejam claros é uma coisa muito importante. Não é que outra pessoa vá ler o seu programa, não. Vocês vão adquirir experiência em pouquíssimo tempo e você lendo o programa que você fez ontem ou na semana passada, você lê e fala, o que eu queria mesmo fazer aqui? Tá bom? Então, você tornar o seu programa legível é muito melhor. Bom, então, nomes compridos para variáveis é muito... Se você pega o programa feito por profissionais, ninguém usa ABC, não. Todo mundo usa uns nomes desse tamanho, assim, que é exatamente para firmar o que é o propósito daquelas variáveis que ele está utilizando. Aquele comando que nós vimos, tá certo? De criar variáveis, ele é o comando de atribuição, tá bom? Então, ele tem esse formato aqui, uma variável alvo, o símbolo igual e aqui uma expressão. Variável alvo, se não existia, passa a existir. Se existia, o valor anterior é perdido. A expressão é calculada, o resultado é atribuído à variável alvo. Tá bom? Essa é a construção básica, tá bom? De transformação de informação. Aqueles programinhas que vocês fizeram, todos são ou C igual a A mais B ou C igual a A menos B. Assim que a gente escreve aqueles programas, ninguém ser aquela confusão que vocês fizeram lá com aqueles. Então é o comando básico para você atribuir. As expressões podem ser bem complicadas, tá bom? Eu usei aqui o SQRT, gente, mas você tem um número enorme de funções do Scilab. Tá bom? Seno, cosseno, arcotangente, raiz quadrada, seno hiperbólico, qualquer coisa. Você tem bilhões de coisas. Ninguém sabe de cor. Então é muito importante você saber usar o help e procurar funções elementares aqui. Se você precisar de uma função, você deve estar pronto no Scilab. Então, procura aqui no help para ver se vocês encontram aquela função. Na hora de escrever, eu escrevi até agora, gente, expressões aritméticas muito simples. Tá bom? Mas a ideia é que você possa fazer expressões complicadas, certo? Correspondentes a fórmulas complicadas. E nessa hora, convém você ter uma sequência para a interpretação. Por exemplo, se você escrever x igual a 2 elevado a 3 vezes 4, você está querendo dizer o quê? 2 elevado a 3 vezes 4, que dá 32, ou 2 elevado a 3 vezes 4, que dá 2 elevado a 12, que dá 4.096. Você tem que ter uma regra para isso. Essas aqui são as regras do Scilab. Tá bom? Primeira prioridade é a potenciação, segunda é multiplicação e divisão, a terceira é adição e subtração. Parece bastante com a matemática que a gente usa normalmente. Tá bom? E você tem parênteses para alterar prioridades. Tá bom? Então veja aqui esses exemplos aqui. Por exemplo, que 2 elevado a 3 vezes 4, o expoente aqui, a potência aqui tem prioridade, tá bom? Então isso aqui é 8 vezes 4, dá 32. Se você quisesse um outro valor, para alterar essa prioridade aqui, você faz 2 elevado a 3 vezes 4, que é aí que você obtém o 4.096. Depois tem mais uns exemplinhos aqui, que são para ilustrar um monte de possibilidades aqui, que vocês fazem depois. Aqui tem uma coisa... Um detalhe, mas que é importante, essa aqui é a forma que a gente usa para entrar com valores grandes e pequenos e que o Scilab usa para imprimir valores grandes e pequenos. Isso aqui quer dizer 2,418 vezes 10 elevado a 24. Tá bom? É essa notação aqui que ele usa, D mais 24. Bom, então, você tem todas essas prioridades e tudo, mas como eu disse, seu programa deve ser lido. E o mais importante ao escrever uma expressão é que ela seja clara.
Bom, usem parênteses. Parênteses a mais não fazem mal a ninguém. E esqueci de falar. Só tem parênteses, gente. Não tem chave, não tem colchete, não tem nada. Então você tem que ir fechando uns com os outros assim, no mesmo lugar. Só usa parênteses.